tema que nós vamos estudar nesta noite, Ouvir Deus, parte 2. Você está aqui para ouvir Deus. Neste lugar, Deus fala. E é importante ouvir Deus. É importante ouvir a voz de Deus para as tomadas de decisões que nós temos na vida. Nos dias de hoje, dentro de muitas igrejas, as pessoas às vezes não ouvem Deus. Às vezes há muito barulho, há muita confusão, muitas pessoas falando em línguas, muitas pessoas gritando aleluia, mas poucas pessoas ouvindo Deus. Você está aqui para ouvir Deus. A Bíblia Sagrada em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10, diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Há muitos tipos de vozes. Se há muitos tipos de vozes, nós temos que aprender a distinguir qual é a voz de Deus. Quando é Deus a nos falar? E é isto que nós vamos aprender nesta noite. Quando é Deus que está falando conosco ou quando não é Deus que está falando conosco? Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno Deus Todo-Poderoso, queremos nesta hora te agradecer. Te agradecer porque Tu és um Deus que fala conosco. Muitas pessoas cultuam deuses que têm boca e não falam, mãos e não apalpam, pés e não andam, olhos e não enxergam. Nós, porém, cultuamos e adoramos ao Deus real, invisível, mas real. Um Deus que tem boca e fala, mãos que apalpam, olhos que veem tudo que está sobre a terra, mãos nas quais os nossos nomes estão escritos. Nós temos um Deus sensível, que quando se fez carne chorou. Nós temos um Deus que se compadece por nós. E por isso, nesta hora, pedimos a Ti, fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz. Eu te entrego a direção, o comando deste culto em Tuas mãos e te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, Mel. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, minha família espiritual. Eu mais uma vez subo ao altar com uma grande missão e uma grande responsabilidade sobre os meus ombros. Eu venho nesta noite te orientar à luz da Bíblia Sagrada como ouvir Deus. Pastor, como eu vou saber se eu estou ouvindo ou não Deus? Nos dias de hoje, é muito importante ouvir a voz certa. Nós começamos a mensagem com 1 Coríntios 14, 10, que diz: há contudo no mundo muitos tipos de vozes, nenhum delas, contudo, sem sentido. Então, há muitos tipos de vozes no mundo. Então há muitas vozes, muitas pessoas falando, muitas pessoas aconselhando, muitas pessoas falando em nome de Deus, muitas pessoas dizendo que é Deus. Existem muitas vozes. Existem hoje pessoas especializadas em dizer que é Deus a falar. Pessoas especializadas a mexer no emocional e na sensibilidade das pessoas. Muitas pessoas têm essa habilidade. Porém, é importante ouvir o conselho certo. Sabe, amados, se você ouvir uma voz errada, você pode destruir o seu casamento. Se você ouvir uma voz errada, você pode destruir a sua vida profissional. Se você ouvir uma voz errada, você pode destruir anos da sua vida, você pode arrumar uma encrenca, uma confusão, uma divisão tamanha. Se você ouvir uma voz errada, você pode abandonar às vezes a obra de Deus, a sua vida com Deus e trazer ruim na sua vida. Então, ouvir a voz certa é extremamente importante. E a voz certa
é a voz de Deus. Então, nós temos um Deus que fala conosco. Eu vou repassar um pouquinho, rapidamente, do que nós aprendemos no culto de quarta-feira, para você entender o assunto. E eu gostaria que você que não veio quarta, adquirisse o CD, ou pegue esse CD, não tem condições de pagar, pode pegar gratuitamente, para que você possa se inteirar de tudo que Deus está falando. Então, nós vimos quarta-feira que nós temos um Deus que fala. Olha em Êxodo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés, ele respondeu: Eis-me aqui. Nós temos um Deus que fala conosco e um Deus que nos chama pelo nosso nome. Olha o versículo 5 que diz: Deus continuou: Não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Nós temos um Deus que é santo e que fala conosco. Diga: Deus me chama pelo meu nome. E quando Deus fala, comece a identificar, Deus não deixa dúvidas que é Ele que está falando. Olha só, versículo 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, Deus, ele deixa claro, quando é a voz de Deus, não tem dúvida. Quando alguém vem falar em nome de Deus, não fica dúvida se é Deus, se não é Deus. É Deus mesmo que está falando? Não é Deus. Não, porque eu recebi uma profecia, pastor, há 20 anos atrás. Eu não sei se é Deus, se não é Deus. Meu irmão, se é Deus, vai se cumprir. Porque Deus, quando fala conosco, Ele se mostra verdadeiramente como Ele é. Amém? Digo que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Outro ponto que nós vimos, estou repassando rapidamente. Quando Deus fala conosco, é porque Ele conhece o que nós estamos passando, a nossa aflição. Olha o versículo 7. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Então, quando Deus fala conosco, Ele nos conhece. Deus sabe exatamente o que você está passando. Deus conhece tudo que está no seu coração. Aquilo que você não revela a ninguém, Deus conhece. Só Deus é capaz de sondar e revelar o coração de uma pessoa. Amém? Então, estou aqui te mostrando que você tem um Deus que fala com você, um Deus que te chama pelo teu nome, um Deus que não deixa dúvidas quando Ele fala, um Deus que quando fala, Ele fala conhecendo o que você passa. E quando Deus fala, qual o intuito de Deus falar comigo, pastor? É de te auxiliar. Olha o versículo 8 e 9. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferrezeu, do eveu e do jebuseu. Olha só, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Olha que precioso, amados. Quando Deus fala conosco, Ele fala para nos auxiliar. Quando Deus vai falar com você, algumas pessoas têm essa tendência. Olha, porque Deus disse que vai pesar a mão, que vai te destruir, que vai te arrebentar. Tá. Nós vamos ver isso aqui hoje na Bíblia. Cuidado. Cuidado, que isso é muitas vezes a vontade de um coração perverso, de um coração amargurado. Porque quando Deus fala, ainda quando Deus exorta, corrige e disciplina, é com amor. Nós vamos entender isso à luz da Bíblia Sagrada. Então, quando alguém deixa, amado, de ouvir Deus, deixa de ouvir a direção de Deus, a vida desta pessoa se torna numa grande desgraça. Por que há milhares de cristãos hoje na obra de Deus com a vida arrebentada? Por que hoje, dentro da obra do Senhor, são milhares e milhares e milhares de cristãos que estão com a vida em ruína? Não é que estão passando por uma luta temporária, passa, vence e segue adiante. São pessoas que estão vivendo em derrota constantemente. Nada dá certo. Olha, todo emprego que arruma não dá certo. Todo lugar que vai arruma confusão. Tudo que põe a mão não dá certo. Há uma razão. Quando nós deixamos de ouvir Deus, as coisas, amados, saem do controle de Deus.
Porque se você não ouvir a voz de Deus, você vai ouvir outros tipos de vozes. E eu disse aqui, se você ouvir uma voz errada, te dando um caminho errado, vem sofrimento. Uma vez, eu estava no Rio de Janeiro, e chegamos no Rio de Janeiro, eu e a pastora, e fomos buscar uma informação. Aí o rapaz disse, tu pega aqui, tu vira ali, tu sai aqui, tu entra ali, tu vira ali, e tu chega lá. Eu disse, muito obrigada, tu. E comecei, mas aquilo foi esquisito. Eu disse, eu vou pegar mais uma informação. Aí eu parei num posto de gasolina, eu disse, meu amigo, eu estou tentando chegar em tal lugar, assim. Olha, você tem que ir para cá, e você vira ali, e você faz aqui, e você vira ali. Mas não é para lá? Não, porque lá, você vai cair lá na comunidade, não sei aonde, você tem que vir para cá. Então veja o perigo de você ouvir uma voz, uma direção errada. Pode pôr a sua vida em risco, pode pôr a sua família em risco, pode pôr o seu emprego em risco, pode pôr tudo aquilo que Deus te deu em risco. Nós temos que ouvir a voz certa. E eu mostrei aqui a vida de um homem que tinha tudo para dar certo, e tudo na vida deste homem deu certo, até o dia em que este homem resolveu deixar de ouvir Deus, que foi o rei Saul. Olha, em 1 Samuel 9, 27, eu vou passar bem rapidinho, porque nós vamos nos ater ao que Deus tem depois disso para nós. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul, dize ao moço que passe adiante de nós, diante de nós, e tu, tendo ele passado, espera que farei saber a palavra de Deus. Saul saiu para procurar as jumentinhas do pai dele que havia se perdido. Ele e um serviçal do pai. E esse moço aqui, e começaram a procurar. Este moço disse para ele assim, olha Saul, lá em tal lugar tem um profeta que ele pode revelar para nós onde foi parar o paradeiro desses animais. E eles foram procurar. E quando ele chegou, o profeta Samuel sentiu algo de Deus a respeito de Saul. E ele sentiu que Deus queria levantar aquele homem, aquele jovem, como um grande homem, como um rei. Ele seria o primeiro rei de Israel. Antes disso, não havia rei, era o profeta que coordenava tudo. Então, aconteceu isso. Olha o versículo seguinte, por favor. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Não era comum o profeta, quando fosse ungir alguém, beijar. Mas Samuel viu tanta alegria em ver Saul como um rei, ele amou tanto aquilo, que ele beijou, ele ungiu, e houve uma grande alegria. E Saul foi um homem extremamente abençoado. Todas as guerras que esse homem se meteu, ele ganhou. E Deus começou a abençoar, prosperar. E esse homem tinha tudo para dar certo. Só que chegou um ponto na vida dele que ele tinha tudo, que ele começou a achar que não precisava mais ouvir Deus. Ele começou a ouvir a sua própria consciência. E aí, nos versículos seguintes, depois você lê em casa ou pegue o CD de quarta-feira, esse homem arrebentou com a vida dele inteirinha, todinha, por desobediência, por não ouvir a voz de Deus. Às vezes, uma pessoa está na obra de Deus e ela acha que ela chegou num patamar que ela pode se dar ao luxo de não ouvir mais a voz de Deus. O profeta falava, uma das passagens que nós lemos quarta-feira, é que o profeta, sendo boca de Deus, diz, vai lá, destrói tudo, não deixa sobrar nada. Ele foi lá e fez o inverso do que o profeta falou. Olha, meu irmão, você que vem aqui e ouve a voz de Deus por intermédio do anjo da igreja que sou eu, do profeta de Deus para a sua vida, e anjo desta igreja, você não pode deixar de seguir aquilo que Deus fala por intermédio da minha vida, achando que, não, porque eu tenho experiência, porque eu isso, porque eu aquilo. Porque quando Deus fala, Deus dá a direção certa para a sua vida. Deus te dá a direção para você não sofrer, para você não entrar em ruína. Este homem foi um homem bem-sucedido, até o ponto em que ele achou que não era mais importante ouvir o profeta. Está assim de pessoas aí.
Não, porque eu tenho experiência, porque isso, porque não, porque eu sei, eu faço, eu aconteço, eu. E aí quando a pessoa menos espera, vem a ruína. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em 1 de Samuel 13, versículo 8 a 10. Olha o que aconteceu. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. O profeta havia determinado. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. O profeta não chegou, o povo começou a se espalhar, a se dispersar. Olha o que Saul disse. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto. O holocausto, só quem podia fazer em sacrifício era o profeta. Aquilo que Deus manda o profeta fazer, ele não manda outra pessoa fazer. Mas Saul achou que podia. Não, você acha que Deus fala só por intermédio de Saul? Não, eu também vou fazer, vou acontecer. De Samuel, eu vou fazer. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu holocausto. Versículo 10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo, olha só o que ele falou, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micamás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Ele começou a justificar, não, você não apareceu, você não veio, as coisas não aconteceram, e aí eu me senti forçado. Tem pessoas que fazem isso, amado. Não, porque, sabe, pastor, eu fiquei esperando, mas não aconteceu, Deus não fez, aí sabe como é que é? E aí eu fui forçado a tomar essa decisão, eu fui forçado a consultar um amigo, eu fui forçado a resolver do meu jeito. Olha o versículo seguinte. Então disse Samuel a Saul, procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois o teria agora o Senhor confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus simplesmente destituiu aquele homem do cargo de rei. Ou seja, o reino dele seria até o fim da vida, sabe, com dignidade, com honra. E esse homem, por não ouvir a voz de Deus, não ouvir a direção de Deus, arruinou a própria vida. Quando você vem à igreja, você tem que ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus para você não arruinar a sua vida. Tem muita gente, amados, reclamando da vida, reclama daqui, reclama dali, reclama. Olha, com todo amor, estou aqui para te julgar, até porque o nosso ministério não é um ministério de julgamento e de condenação. É um ministério de reconciliação. Agora, pense comigo. Se você vem aqui e você ouve a voz de Deus e você não se atenta, não se interessa, sabe, não acredita no que você está ouvindo, você vai pôr tudo a perder na sua vida. Por isso que é importante uma igreja que tenha palavra. Vamos seguir adiante, Wagner, por favor. Olha o que diz a Bíblia no capítulo 15, do versículo 1 a 3. Vou ler aqui no meu esboço. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando ele subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Deus diz para Saul, vai lá, acaba com tudo. Versículo 15, capítulo 15, versículo 7 a 9. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilã até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada.
E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ofertas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, destruir. Deus diz, faz assim, destrói tudo, destrói Agag, o rei dos amalequitas. Ele foi lá, fez o oposto. Ele trouxe ruína para a vida dele. Se você vem na igreja, Deus te dá a direção, se você seguir para o outro lado, você vai sofrer. Estou aqui para ser boca de Deus para a sua vida. Amém? Diga, eu tenho que seguir a direção de Deus. Olha o capítulo 16, o versículo 11. Disse o Senhor, 16, versículo 11. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul? Havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e venha enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. O que Deus fez? Disse, vai, Samuel, você vai ficar tendo pena. Eu disse aqui quarta-feira, às vezes o profeta ama a igreja, que é o melhor, mas não depende do profeta, não depende do pastor. Por mais que eu queira que todo mundo seja bem-sucedido, não depende de mim. Depende de cada um querer ser bem-sucedido. Porque eu prego. Agora, se você não der ouvidos ao que eu falo, a voz de Deus por intermédio da minha vida, se você quiser seguir os seus próprios caminhos, você tem que arcar com a sua responsabilidade. E Deus diz aqui, olha, eu já achei outro para pôr no lugar dele. E o resto da história nós sabemos. Saul viveu o resto da vida correndo atrás de Davi para matar Davi e não conseguiu, perdeu a vida, sabe, arruinou a própria vida por não ouvir a voz de Deus. Hoje, não são poucas as pessoas que estão aí suicidando-se, arruinando a própria vida por não ouvir Deus. Então, eu quero mostrar agora para a igreja como pastor eu sei se o que eu estou ouvindo é Deus ou não. Pastor, como eu posso saber se é Deus que está falando comigo, se eu estou ouvindo a voz de Deus ou se eu não estou ouvindo a voz de Deus? Pastor, eu pertenço a um ministério, eu estou ouvindo o programa agora, pastor, por intermédio do YouTube na internet, eu estou ouvindo este CD na minha casa, no meu carro, e eu preciso saber como eu sei se é Deus que está falando comigo. Eu sou de um ministério X, de um ministério Y, eu preciso saber. Primeiro ponto, põe para mim, Wagner, por favor. Como eu sei se aquilo que eu estou ouvindo procede de Deus? Pelos frutos. Os frutos vão demonstrar se aquilo que você tem ouvido vem ou não vem de Deus. Mateus 7, versículo 16 a 19. Diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Sabe, amados, é pelos frutos que você sabe se uma pessoa ouve ou não ouve a voz de Deus. É pelos frutos que você sabe se uma pessoa ouve ou não o anjo da igreja. É pelos frutos que você sabe se a pessoa despreza ou não despreza aquilo que o anjo da igreja fala à igreja. É pelos frutos, porque quando a palavra vem, a palavra transforma o deserto em pomar, a palavra lava, a palavra cura, a palavra restaura, a palavra de Deus põe tudo no lugar. Agora, é pelos frutos que nós vamos ver. Você tem que dar frutos. Diga, eu tenho que dar frutos. Quando a palavra de Deus, cada culto nesta igreja, estou dizendo do nosso ministério, cada culto nesta igreja tem que dar frutos na sua vida. Você não pode sair de um culto como o culto de hoje e amanhã está em pé de guerra, está em confusão, está envolvido em coisa ruim, está envolvido em coisas ilícitas, imorais, droga, bebida, confusão. É pelos frutos que você vai ser conhecido. Os frutos da palavra que está chegando na sua vida. Dois aspectos. Ou o que você está ouvindo
não procede de Deus, e pelos frutos você vai conhecer a palavra, ou você que está ouvindo não está dando ouvidos à voz de Deus, e por isso os frutos estão sendo evidenciados na sua vida. É pelos frutos. Então, todos nós passamos por lutas. Então, luta é uma coisa. Passar um drama é uma coisa. Agora, viver dia após dia, na ruína, na confusão, pé de guerra, problema no casamento, é desgraça daqui, desgraça dali. Acaba de acontecer uma desgraça, vem outra. Acaba de acontecer um problema, vem outro. A vida não anda. Não consegue. Mas, pastor, é uma porta de emprego que não abre. Quando abre, não dá. Aí, quando começa a trabalhar, arruma confusão, sai. E quando não sei o quê. E quando começa a trabalhar, e trabalha e não recebe. E não sei o quê. E, pastor, comecei a trabalhar, a firma faliu. E não... Ô, meu irmão, isso é errado. Porque a vida de um cristão tem que ser de glória em glória. Esta palavra tem que produzir milagre na sua vida. Porque isso aqui é a Bíblia Sagrada. Olha, uma luta, uma confusão, todo mundo passa. Ninguém está isento, a começar por mim. Eu passo cada luta, agora passo, enfrento, venço e sigo adiante com Deus. Amém? Agora, viver dia... Como é que tá? 10 anos se passa, como é que está a vida? Do mesmo jeito. Não está ouvindo o anjo da igreja. Ou o lugar que esta pessoa frequenta, não é Deus que está falando. A cada dia esta palavra tem que produzir mudança. É pelos frutos, diga, é pelos frutos. Olha Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, luta todo mundo passa. Pastor, tive uma derrota, um problema. Meu irmão, para você que amar a Deus, é dar ouvidos, dar créditos a Deus, para você que dá crédito a Deus, tudo vai cooperar. Lê aqui comigo. Tá tudo errado mesmo, eu estou fazendo tudo errado, não dou ouvido, mas vai cooperar. Eu estou numas confusão aí, mas vai cooperar. Não vai cooperar coisa nenhuma, não. Vai se acabar na ruína, na desgraça, vai perder tudo, vai arruinar tudo. Porque as pessoas às vezes interpretam a Bíblia do jeito que quer. Há uma exegese para você interpretar a Bíblia. Não é de qualquer forma. Há um espírito por trás da Bíblia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Então vai cooperar para quem? Vai cooperar para quem, igreja? Não sou eu. É a Bíblia que está dizendo. Não é o anjo da igreja que está dizendo, é a Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, este amar a Deus é se submeter, se render à vontade de Deus. Amém? Então, como que eu sei, pastor, se o que eu estou ouvindo vem de Deus? Como eu sei se a vida de uma pessoa, pastor, está de acordo com a vontade de Deus? O fruto. Pelo fruto o conhecereis. Não é impossível a pessoa viver a vida inteira. Vamos lembrar José. José sofreu, mas porque ele amava a Deus, quem José se transformou? Governador do Egito. O primeiro homem depois de Faraó. Depois de Faraó, ele era o primeiro homem do Egito, o governador do Egito. Então, cooperou, porque aquele homem ouvia Deus. Segundo ponto, veja a fonte. Você não pode, há muitos tipos de vozes, você tem que ver a fonte, amado. A maioria do povo de Deus não vê a fonte. De vez em quando aparece um, não, porque é profeta, porque fala, porque ouve a Deus, porque Deus não... E tem uns que param, não sei o quê. Outro dia um foi desmascarado no Orkut. Veja lá depois na internet. O cara entrava nos Orkut, no Facebook da vida, aí via lá, não sei o quem, fulano de tal, é tímido, é isso, aquilo. E aí ele via toda a característica da pessoa, da igreja dele, ou a igreja que ele fosse visitar, anotava num papelzinho, aí chegava lá e dizia, está aqui conosco o irmão João M. Figueiredo, porque estava abreviado lá no Facebook o M. Deus não sabia, então Deus só falou que era M. E ele começava, você é tímido, você nasceu em 1000... meu irmão, para que Deus vai vir para um culto? Para ficar revelando o ano que eu nasci, o dia... Amado!
Acho que Deus tem coisa muito mais importante para fazer do que parar um culto, para ficar dizendo o ano que eu nasci, porque tem um irmão na igreja que é tímido. É Deus ou não é? Ou é tímido? Veja a fonte, meu irmão. Veja a fonte. Pastor, como é que eu vou ver a fonte? Veja se a fonte tem caráter, se a fonte é digna. Veja a família, veja se é marido de uma só mulher. Veja se a pessoa tem um caráter idôneo. Porque tem um monte de gente que está tudo despinguelando, tudo quebrando, tudo arrebentado. Não, porque eu sou profeta. Estava eu e meu querido diácono Luiz um dia na porta da igreja. Chegou um rapaz daqui cheirando danado. Depois ele disse que tinha fumado... o que foi? Era crack? Crack? Tinha fumado um negocinho de crack. Ele chegou aqui na porta da igreja e... Não, pastor, por quê? Sabe? Porque Deus me usa de vez em quando, me toma em profecia. Eu disse, o quê? Arreta-te, Satanás! Falei, pega o cacetete, diácono Iso. Põe para correr. Que história é essa? Veja, como é que Deus... amado. Mas pastor, mas se Deus quiser... Deus quiser. Mas tem muita gente para Deus usar. Do que pegar um cara, chega aqui na porta da igreja, com 2 cigarros de crack, fumando, cheirando caninha. E não, porque Deus me toma em profecia, tem uma profecia para o pastor, para mim? Para mim não. Então veja a fonte. Tem gente que vai visitar a igreja, você não sabe nem quem é. Não sabe como está a vida do cara. Não sabe de onde veio. Para onde vai, o que faz, o que não faz. Aí você dá a tua cabeça para o cara pôr a mão e começar a orar. Ei, Deus vai revelar e não sei o quê. Aí olha, aliança, o marido não está na igreja. É no casamento. Aí chorou, ele solta, aí vai. Veja a fonte. Examine a fonte. Se a fonte é digna. Jesus nunca usou, Deus nunca usou na Bíblia uma fonte que não fosse segura. Ele sempre deixou claro quem ele é. Amado, pastor, Deus não usa qualquer um? Não. Porque se Deus usasse qualquer um, não precisava de profeta. Não precisava do anjo da igreja. Porque Deus pode falar por mim. Pode. Se Ele quiser. Quando Ele quiser. Agora, a forma de Deus falar está aqui, ó. A Bíblia é sagrada. E Ele usa o profeta da igreja. Então, você tem que tomar cuidado, porque senão, eu vou lá porque não sei quem fala. Não, porque chegou um homem na cidade, ele tem umas revelação. Aí a pessoa vai lá, revelar o quê? Revelou que é tímido, que nasceu em 1970 e bolinha, revelar que isso, revelar que aquilo. Que revelação é essa? Isso não é revelação? Profecia isolada? Isso é maligno. Não, porque o irmão vem aqui em casa que eu tenho uma profecia para você. Cuidado. Estou aqui te ensinando. Você tem que tomar cuidado. Veja a fonte. Por que eu estou lhe dizendo isso? Vamos ver Jeremias 40, versículo 13 a 16. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes, anote isso, dos exércitos que estavam no campo, príncipes, tinham uma procedência, que estavam no campo, vieram a Gedalias a Mispa. E lhe disseram, sabes tu que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Natanias, para tirar-te a vida. Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia, Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias, em segredo, em Mispa, irei agora e matarei a Ismael, filho de Natanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão tiraria ele a tua vida? De maneira que todo o Judá que se tem congregado a ti fosse disperso e viesse a perecer o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá, não faças tal coisa, porque isso que falas contra Ismael é... Os príncipes foram lá e disseram, o cara vai vir te matar, Ismael vai vir aí, fez um combinado com o rei, e ele está com inveja de você, o cara vai te matar. Aí eis que surge o irmão e diz, olha, Joanã disse, eu vou lá escondidinho, eu vou matar. E por que ele vai te matar? Você é um cara íntegro, bom pra caramba, você é um cara legal, todo mundo gosta de você aqui. Não, eu vou lá, deixa que eu vou lá resolver esse negócio para você. Isso é naquela época, hein? Hoje não vai sair matando ninguém. Não, eu vou lá, eu dou cabo da vida dele em segredo. Aí ele diz,
Que nada, isso aí é conversa, isso aí é esses príncipes aí, não vai dar em nada. Vai dar em nada. 41, versículo 1 a 3. Então ele começou a dizer, não, ninguém vai matar, ninguém mata aqui, esses caras vieram falar aí, isso é mentira, isso, aquilo. 41, 1 a 3. Sucedeu, porém, que no 7º mês, 7 meses depois do que ele havia ouvido, veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e 10 homens capitães do rei com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali comeram pão juntos em Mispa. Dispuseram-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Também matou Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Deus mandou os príncipes ir lá e dizer, olha, Ismael vai vir te matar. Ele disse, alguém disse, não vai não, porque eu vou lá, eu vou entrar nessa peleja por você. Vai não, isso é conversa. Meu irmão, quando Deus falar uma coisa para você, dê crédito. Veja a fonte. Veja quem está falando. Sabe, volto a dizer, veja a reputação. Veja os frutos na vida de quem prega. Veja os frutos na vida da pessoa que lhe traz a palavra. Tem pessoas que preferem ouvir alguém. Olha, com todo respeito, a pessoa não tem moral, a pessoa não tem ética, a pessoa não tem dignidade, a pessoa não tem escrúpulo, a pessoa tem um monte de atitude errada, e a pessoa às vezes, não, porque eu tenho um amigo, eu tenho um conhecido, às vezes prefere ouvir um conselho ou se envolver com o conselho de alguém e deixa de ouvir aquilo que Deus está falando, de uma fonte segura. Tem pessoas que têm um hábito, não, será? Não, não sei não, eu acho que não é bem assim. Cuidado, meu irmão, veja a fonte. Porque se a fonte é segura, se a fonte procede de Deus, tenha certeza que vai cumprir. Agora, se a fonte não é segura, cai fora. Chegou alguém lá, bateu no seu portão, bateu palminha, eu vim tomar café, vim comer bolinho de laranja, começou com umas conversinhas, tá? Opa, veja a fonte. Você imagina, com todo respeito, estou aqui para menosprezar ninguém, me entenda pelo Espírito. Agora a pessoa que está lá, com o casamento quebrado, está com um amante, está com a vida toda arrebentada, a mulher largou, os filhos largaram, a amante já não quer mais, está tudo arrebentado, vai dar conselho para alguém sobre casamento? Com todo respeito, isso não é uma fonte boa para você. Alguém que não tem vida com Deus, que não respeita um profeta, que não respeita a palavra de Deus, que não tem zelo pela palavra de Deus, não tem zelo com as coisas de Deus, vai te dar conselho de Deus? Está errado, você não pode ouvir. A fonte, amada, a fonte tem que ser uma fonte segura. Há muitos tipos de voz. A sua vida é muito importante. Diga, a minha vida é muito importante. Eu não posso ouvir qualquer coisa. Diga, a fonte tem que ser segura. Tem que ser segura. Se a fonte não for segura, você vai ficar sem segurança na vida. Terceiro ponto, pastor, como eu sei que é Deus que está falando? Tudo que Deus fala, a Bíblia respalda. Então tem que estar no padrão da Bíblia. Você vai para a Bíblia. A pessoa vem com um negócio para você. Olha, eu tive um sonho com você essa noite. Você não está bem no casamento, né? Não está, você sabe, te contei aquele dia. Eu tive um sonho. E nesse sonho, seu marido saía para um lado e você ia para o outro. E de repente a terra que estava seca começou a florescer. Olha como é fácil. Começou a florescer. E flores. E você começou a sorrir. E lá na frente tinha um sapo. E de repente, quando você saiu, esse sapo se levantou e virou um príncipe. E não sei o quê. Olha, Deus me deu esta revelação. E Ele me deu a interpretação. Ah, é? A interpretação? Qual foi? Não, que quando você se afastar do teu marido, largar este homem, porque ele está desempregado e de vez em quando ele toma uns Deus vai pôr um príncipe na sua vida e não sei o quê.
Vamos para a Bíblia. Aquele a quem Deus uniu, o homem. Isto é boca de Deus? Isto é boca do diabo. É Satanás que está usando essa vida. Satanás. Tem que ir para a Bíblia, meu irmão. Olha, recebi um sonho essa noite, uma visão. Eis que vejo, eis que digo, eis que falo, eis, não sei o quê. E olha, eu vi um macaco no teu ombro. Eis que eu estou vendo um macaco no teu ombro. Um rato na tua casa. E, ui, que rato grande. E há um espírito maligno possuindo você e tua casa. Vamos para a Bíblia. Aquele que é nascido de Deus, aquele com letra maiúscula se refere a Jesus, aquele que é nascido de Deus te guarda e o maligno não lhe... Espera aí, isso é boca do diabo, se Deus me guarda. Tem gente que vê macaco, vê sombra, vê isso. Tem gente que vai na casa dos outros, vê o quadro, porque eu vi um demônio aqui. Ou tira isso da parede, irmão, isso é o diabo, é isso. Deixa que eu levo para queimar. Depois vai para a parede da casa da pessoa. Toma cuidado. Tem muita gente falando, você tem que conferir se está na Bíblia. Mas eu não encontro na Bíblia nenhuma profecia em que Jesus fica ali revelando. Número do RG. RG. O CPF. Nome do teu pai. Nome da tua mãe. Você é tímido. É o quê? Eu não sei o quê. Meu irmão. Sinceramente, eu acho que Deus é grande demais para perder tempo com essas coisas. Então as pessoas têm que entender. Pastor, como eu sei se a fonte é segura? Como eu sei se é Deus? Recebeu, vá para a Bíblia. Meu irmão, a Bíblia vai ter que respaldar tudo que foi profetizado. Tudo que é falado aqui. Por que eu falo com a Bíblia aberta? Por que eu não chamo você aqui e começo? Eis que eu vejo, eis que falo, eis que isso, eis que aquilo. Eis que isso, eis que aquilo. A maior profecia, se não houver profecia, o povo se corrompe. A maior profecia é a pregação da palavra. E tem um monte de gente aí fora achando que profecia é o que o povo fica falando. Não, porque fala isso, aquilo. Como é que é? Meu irmão, 20 anos de obra de Deus. Formado em ciências da religião. Bacharel em teologia. Estou aqui para dizer uma coisa. Eu sei como Deus fala com alguém e quando é Deus que fala. Tem um monte de gente surgindo aí em tudo quanto é lugar. Mexendo no emocional. Não, porque olha, cuidado. A pessoa chega num comércio. Vê lá, dá uma olhadinha. Comércio, cuidado do seu comércio, cuidado. Porque comércio. Meu irmão. Está assim de charlatão. Não, pastor, mas é porque fala. Cuidado, meu irmão. Há muitos tipos de vozes. Nenhum delas, contudo, sem sentido. Falo com muito respeito, com muito amor. Mas você tem que entender. Vá para a Bíblia. Deus, fala comigo. Eu quero saber a situação. Como é que está a minha vida? Como é que está meu caso? Eu preciso de ajuda. Abra a Bíblia para você ver. Você vai abrir, Deus vai falar com você. Fala, Deus, eu quero ouvir a tua palavra hoje no culto. A minha vida está assim, meu casamento está assim, a situação está assim, eu não aguento mais, eu estou para dar fim de tudo. Deus, eu quero chegar, fala comigo hoje no culto. Meu irmão, Deus vai falar com você. Deus muda um esboço de uma mensagem, Deus vira tudo para dizer para você tudo que você precisa ouvir sobre o teu casamento. Porque Deus sonda e conhece o coração do seu povo, a sua aflição. Deus parou a vida de Moisés, tirou Moisés, articulou tudo para que Moisés libertasse 3 milhões de pessoas, porque Deus estava ouvindo a aflição daquele povo. Deus conhece você por inteiro. Então não deixe de ir para a Bíblia. Tudo que Deus fala, Ele respalda com a Bíblia. 4º ponto para nós encerrarmos. Quando vem de Deus, dá paz. A paz é o árbitro. Meu irmão, tem coisa que eu já ouvi de Deus, que eu quis subir pela parede. Sabe quando você quer uma coisa? Quando você quer. Olha, homem é assim. Quando um homem quer um negócio, ele quer manipular a mulher, ele quer fazer de tudo. Já viu um homem querendo comprar um carro? Ele quer convencer a mulher, ele manda flor, ele beija o queixo, ele beija o pé, ele chupa o dedão do pé, ele lava a louça, diz a pastora, lava a louça, faz tudo. O cara muda, o cara fica
Quando ele quer comprar um carro, uma moto, meu Deus, fica santo marido. E aí Deus diz não. Meu Deus, não, se é uma pessoa temente a Deus, se Deus diz não, não é não. Quando Deus diz não, tem coisas que eu coloquei, não, porque eu quero isso, Senhor, eu estou sonhando com isso, eu quero. E comecei a me ver vivendo, pensando, aí Deus diz, Ricardo, eu não tenho isso para você, esquece isso. Aquilo num primeiro momento, mas me deu paz, logo em seguida me deu paz, porque eu sei, se Deus disse não, é para o meu bem. Se Deus disse para mim não é para o meu bem. A paz, e você sente esta paz quando é de Deus. Quando você vai fazer um negócio, se lá no fundo, tem uma pontinha, um quezinho, não faz. Não deu paz, não faz. Eu já fui fazer negócio, a pessoa disse assim para mim, tem que ser hoje, e se não for hoje, se não fizer hoje, não sei o quê, porque já tem 5 interessados. Eu bato nas costas e falo, amigo, faz o seguinte, se esses 5 que estão interessados, dá preferência para ele. Não, mas você é o primeiro, não me põe por último. Se esses 5 que estão interessados não fechar, a gente volta a conversar. Mas eu não faço nada sob pressão. Minha mulher está aí, testemunha viva disso, meu filho está aqui, ele sabe que eu faço isso. Eu não faço nada sob pressão. Não, vai lá, tem que ser. Tem que ser quando? Tem que ser hoje. Então vamos fazer o seguinte, não faço. Porque enquanto não der paz aqui, eu não faço. Porque eu aprendi. Porque eu já fui muito afoito de querer fazer, de que não, porque tem que ser hoje, porque se não for hoje não vai ser. Meu irmão, depois é só prau. Eu não faço. Está ali a minha esposa. Pergunte para ela. Estou sobre esse altar que é santo e sagrado. Eu não faço. Não me coloque sob pressão dizendo, se não fizer hoje, não. Então vamos ver se Deus está nesse negócio mesmo. Eu não faço hoje. Porque se Deus está, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. Diz a Bíblia sagrada. Se está na Bíblia, nós. Colossenses 3,15 eu encerro. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. O árbitro, do grego, brabeu, nome bonito, significa atuar como árbitro, decidir, determinar, dirigir, controlar e ordenar. Então, a paz que vai arbitrar, essa paz vai dirigir você, a paz vai tomar a decisão por você, a paz vai controlar você e vai ordenar você a fazer ou não fazer. Se não te der paz, não faça. Te mostrei aqui nesta noite 4 maneiras de você saber se é Deus ou não. Primeiro pelos frutos, depois vendo a fonte, depois conferindo tudo com a Bíblia, conferindo coisas espirituais com espirituais. Se o que você recebeu não passa pela Bíblia, descarta. E o 4º ponto, tem que ter paz. Eu termino a mensagem dizendo o seguinte. É importante você aprender a ouvir Deus, para você não viver cheio de dúvida. Será que foi Deus? Será que não foi Deus? Porque eu tenho que lhe dizer isso para terminar o culto. Tem pessoas que estão indo do céu ao inferno em segundos. Deus falou, alegria, foi. No dia seguinte, tudo desmoronou. Mas estava tudo certo, estava feliz. A pessoa não examinou os frutos, não viu a fonte, a pessoa não respaldou com a palavra, e a pessoa não teve nem paz, ou nem tempo para ter paz ou não. E as consequências vêm. Sai daqui hoje. Aplica isso na sua vida. E volta aqui para eu contar os frutos de Deus na sua vida. Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja. Vamos ficar de pé. Nós não vamos cantar o último louvor hoje, porque eu passei um pouquinho da hora, porque eu tinha que terminar esta mensagem, não podia dispensar você sem a mensagem. E você vai ter comunhão. Vai refletir nesta palavra, meu irmão. Vai pensar um pouquinho nesta palavra que Deus te trouxe nesta noite. E depois nós vamos ter um momento de bolo, vamos comer um pedaço de bolo, vamos ter comunhão. Pai amado e eterno, Deus maravilhoso. Tu és o Deus que fala.
neste lugar, o Senhor tem falado conosco. Dia após dia, nós temos ouvido a Tua voz. E sairemos daqui nesta noite, Deus, dispostos a ver os frutos da vida de quem ouve a Deus. Queremos mudar a nossa história, ouvindo a Tua voz. Queremos que a nossa história seja mudada. A partir de hoje nós vamos verificar a fonte. Se essa fonte é correta, se essa fonte procede ou não. Não vamos beber água de um rio sem antes saber, Pai, se este rio está poluído ou não. Não vamos nos inclinar para tomar uma água de uma fonte que não seja segura. Não vamos colocar a nossa vida em risco. Senhor Jesus, também vamos conferir coisas espirituais com espirituais. Nós vamos, à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos respaldar tudo que temos ouvido de Ti com a Bíblia. E também, Pai, vamos permitir que a paz seja o árbitro. Não a paz humana de algo que nós queremos muito, mas a paz que vem de Ti. Mesmo quando a resposta for não, mesmo quando o Senhor disser não, teremos paz. Que os Teus filhos saiam daqui hoje, Deus, para ouvir fontes seguras. E que estas mesmas pessoas voltem aqui nos próximos cultos, nas próximas semanas, nos próximos meses e nos próximos anos, com os frutos que foram produzidos por ouvir a Tua voz. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus.